Olá, boa noite. Começando mais um Plano Detalhe ao vivo aqui no Portal Desacato. E hoje com a casa cheia para falar sobre Festival de Cinema e exibição da Margot Filmes. Então, queria primeiro agradecer a todo mundo que está acompanhando o programa, dizer que estreiei hoje a página no Instagram também, com cortes das entrevistas e também com a agenda de convidados para quem quiser acompanhar. Plano.detalhe no Instagram. Então, ali vai ter toda a agenda de programação e recortes, né, de alguns momentos das entrevistas. Estou bem feliz com nossa caminhada por aqui, desde o programa de estreia, que está lá na página também, que foi com o ilustrador Eloar Guazelli, que foi uma estreia linda, a semente do que virou o Plano Detalhe aqui agora, né? Entrevista que teve aí uma audiência maravilhosa de Vitor Ramil a Angeli, curtindo as nossas conversas sobre cinema e produção cultural com essa figura que foi o Eloar Guazelli. Depois passou por aqui também o Yasser, da Filmes de Apartamento, a Márcia Paraíso, da Plural Filmes. Semana passada eu falei com o Sérgio Azevedo, da Café Preto Filmes, que inclusive acabou de levar, né, de ser premiado aí com Notícias da Lua, que a gente conversou no programa passado, como prêmio de melhor filme pelo júri popular na 24ª Mostra de Cinema Infantil. Fiquei bem feliz. Então, assim, programa pé quente. O faro tá bom e espero que estejam gostando da nossa curadoria. Então, hoje, sem mais delongas, estamos com a casa cheia de convidados. E eu vou conversar com a gente, vou chamar para conversar com a gente a Ediane Oliveira. Ediane, você está por aí? Marina, tô sim, boa noite. Boa noite. Vou apresentar, então, a Ediane é assessora de imprensa e faz parte da equipe, né, do Festival FLACA, Festival Latino-Americano de Cinema Ambiental, que vai estar rolando aqui em Floripa, de 28 de outubro agora, na semana, que vem já, né, a dia 2 de novembro, em vários lugares, né, lugares diferentes pela ilha, para poder contemplar todo mundo. Então, queria aproveitar para a Ediane contar um pouquinho para a gente sobre os bastidores do evento. Tá certo, Marina, queria primeiramente agradecer pelo convite, parabenizar também pelo Plano Detalhe, Portal Desacato sempre sendo um parceiro nas pautas que a gente traz, tanto do cinema como também, enfim, né? Eu que trabalho com assessoria de imprensa e produção cultural aqui em Florianópolis, é, sempre pude contar com o Portal Desacato. Então, agradeço muito de novo, assim, essa possibilidade da gente estar falando de um festival que é uma alegria a gente poder estar estreando ele, né? Florianópolis está sendo a cidade que está recebendo pela primeira vez um festival ambiental com a temática latino-americana, né? A gente poderia dizer que ambiental e latino-americano é uma raridade a gente pensar isso no país. A gente tem muitos festivais de cinema, o que é excelente, muitos festivais que trazem a temática ambiental, o que é fundamental, fazer debates, receber cineastas, produtores que estão debatendo essas questões, que tem milhares de coisas para a gente poder falar a partir disso, né? Mas dentro dessa conexão com a América Latina, a gente entende que o Flaca tem sido o primeiro no país, assim, né? Tem esse ineditismo, esse ânimo que a gente está tendo em poder apresentar para Florianópolis, que é uma cidade que recebe também muito bem festivais, né? Não apenas de cinema, mas também, se a gente pensar na música, nas artes visuais, enfim, tem uma receptividade muito interessante, né? Uma cidade de muitos fluxos de pessoas, de muitos lugares, e o Flaca vem então para acontecer aqui em Florianópolis, tendo a exibição em 4 lugares diferentes aqui da cidade, tentando descentralizar também um pouco essa questão do cinema, que é muito do movimento cineclubista, né? Nós somos da Pátria Grande Produções e é É uma uma grande. iniciativa que já tem essa relação com o cineclube, né? O cineclube ele tem essa característica do acesso, do encontro, do território não ser central apenas, mas você pensar em outros lugares da cidade. Então, o FLAC ele está chegando também com essa proposta, né, de estar em escolas, mas também estar em espaços culturais, está dentro do SIC também, que já é um espaço bem consolidado de público em termos de diversos tipos de espetáculo, então poder também ter cinema, debate dentro do SIC vai ser uma experiência muito legal.
Diane, você conta pra gente quais são os lugares onde o festival vai estar acontecendo? Eu sei que são 6 dias, é isso, de evento, né? É do dia 28 ao dia 2, e são 10 produções latino-americanas, né? Ressaltando, então, Isso. esse recorte de não ser só, né, brasileiro, né? Sim, Ambiental, mas tem esse ineditismo por ser também latino-americano, né? Então, conta pra gente onde isso. está acontecendo. A gente vai, então, esse foco nesses 4 lugares, a gente vai ter, então, a abertura agora já no dia 28, né? A gente começa aí na Bugio Centro, que é um espaço que tem sido muito referente na cultura da cidade, um espaço muito aberto para possibilidades da produção cultural, principalmente independente, né? Então a gente vai fazer essa abertura na Bugio Centro, em frente à Bugio, vai ser bem no espaço. Vamos torcer aí para que o tempo seja ele colabore com a gente, né? Tratando-se de Floripa, a gente sabe que nem sempre é fácil fazer cinema na rua, mas a gente está programado então para essa estreia do Flaca, para iniciar mesmo com a abertura então na Bugio Centro. Nós vamos ter então na Bugio Centro, na sequência nós vamos ter também outros espaços, né? O bairro escolhido foi o Rio Vermelho, então a gente vai ter na Escola Antônio Pascoal Apóstolo 2 sessões de manhã e 2 sessões à tarde, especificamente sessões infanto-juvenis, que vão aproximar então crianças e jovens da cultura audiovisual. Nós vamos também ter sessões na cervejaria Esculacho, com o cinema céu aberto, que também fica no bairro Rio Vermelho, e no SIC, as sessões noturnas, que vão acontecer de conversas com cineastas, ativistas e pesquisadores. Acho que é importante dizer, Marina, que a gente vai ter também a presença de cineastas catarinenses, cineastas que estão fazendo cinema aqui em Santa Catarina, né? A gente tem 2 filmes catarinenses, na sequência, inclusive, a gente vai ter a possibilidade de conhecer através aqui do programa a participação então da Ilka e também do Casimiro, né, que são os nossos convidados também como cineastas que vão estar conosco, que fazem parte dessa programação, e não seria diferente para a gente não contemplar e não estar conectado com o cinema que está sendo feito aqui em Santa Catarina, né? E a gente sabe que tem muita gente batalhando há muito tempo, produzindo ali independente, de forma independente, de uma maneira onde está também falando sobre questões desse território. Então, a gente também tem essas produções, obviamente, nacionais, né? E essa conexão com a América Latina, que ela é muito fundamental para a gente pensar nesse reconhecimento dessa identidade comum, né? Dessas diferenças que há entre alguns países, mas também em algo que nos conecta como latino-americanos, assim. Então, a gente vai ter, dentro dessa programação, países como Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Cuba, Honduras e Argentina, que vão ser contemplados aí nas produções audiovisuais. Que maravilha! Nossa, vamos ter um bom panorama, né, Latinoamérica com esse tema, né, dentro do cinema, então. Reforçando que a estreia, né, do evento é na terça-feira, dia 28, às 7 horas, então, lá na Bugio do Centro, em frente à Bugio, Cinecuda Céu Aberto, como a Pátria Grande já costuma produzir ali, né, para quem está conhecendo o evento, o festival começa ali. É super gostoso poder assistir cinema na rua dessa forma, né? Também ali com a cervejinha, no ambiente informal, trocando ideia, se reunindo todo mundo depois de um dia de trabalho, numa terça-feira, é bom poder ter cinema na rua, gratuito, né? Então, um trabalho ótimo que a Pátria está fazendo ali. É muito bom começar o festival assim. E em seguida, queria que você contasse pra gente, então, são 2 filmes catarinenses, né, que entram nesse recorte. A gente vai falar daqui a pouquinho com a Ilka e o Casimiro da Margot Filme, que está com Pedra Vermelha, super forte, muito dentro desse recorte, né, a questão das barragens, do estado de Santa Catarina, mas tem também mais um filme, né, temos Vinil Filmes Isso. também, então... A gente tem, então, a participação, como tu falou, que a gente vai poder conhecer um pouquinho agora na sequência, e a gente também tem deixa eu só chamar aqui para não errar na programação também, porque é importante dizer que a nossa programação ela é bastante extensa,
mas a gente está disponibilizando dentro da nossa página no Instagram, Flaca Festival, todas as informações relacionadas aos filmes, os lugares, os horários, enfim, então vale a pena também entrar ali na página, né? Mas a gente vai ter a estreia do curta-metragem O ET da Vargem Pequena, que na verdade já foi exibido aqui em Santa Catarina, mas o que é muito interessante é que também é um curta-metragem muito recente, né? Ele foi realizado, lançado nesse ano de 2025, e aí ele foi gravado em diversos locais da Universidade Federal de Santa Catarina, teve o apoio aí de estudantes e servidores, e é um curta-metragem infantil, o ET da Vargem Pequena, então a gente também vai ter ele dentro da nossa programação aqui do cinema. Inclusive, imagino que dentro da proposta desse trabalho incrível que tu está realizando, de poder estar conversando com pessoas que estão produzindo cinema, sem dúvida daqui a um tempo a gente também vai ter com os produtores ou diretores do filme a participação deles. Mas a gente tem então essa presença, né, dos nossos cineastas catarinenses dentro do Flaca com essas duas produções, né? A gente vai ter então a participação do ET da Vargem Pequena como um dos filmes também exibidos. Muito legal, porque tem filme para todos os públicos, né? Para todas as idades, dá para a família ir junto também, escolher a programação num dia, para quando quiser levar crianças, porque essa temática ambiental é muito legal de ser tratada desde a infância, né? Então, que ótimo Sim. que a gente está na escola e está na rua também. E a gente tem pensado muito nessa questão, né? Ficção, animação, documentários, fazer essa diversidade também dentro do gênero, né, audiovisual. Eu acho que os festivais eles têm muito essa característica, isso que é muito interessante. Além de várias características que os festivais de cinema têm, tanto de filmes que a gente não vai ter acesso a espaços mais hegemônicos, por exemplo, do cinema, tem também essa possibilidade de diversidade, né? Então, pensar em diferentes públicos, pensar no acesso às crianças e adolescentes, às periferias também, que muitas vezes não estão dentro de uma sala de cinema, ou enfim, não estão tendo possibilidades mesmo e incentivo dentro das condições que a gente espera relacionada à cultura. Então, poder estar próximo de pessoas que respiram cultura, que produzem também cultura, vai ser muito interessante. Por isso também pensado o Rio Vermelho, né, como um dos espaços que é bem descentralizado, é um espaço distante dos centros mais urbanos, mas também é um lugar de muita efervescência cultural também, né? É muito importante a gente pensar que o cinema, como também outras vertentes da cultura e da arte, são para além de espectadores, eles produzem muita arte, né? São lugares muito potentes de possibilidade de produção cultural, de produção artística. Então, ter essa conexão nas escolas, acho que é algo fundamental para a gente pensar a questão da democratização mesmo do acesso ao cinema. Acho que com certeza o evento a gente tem um cartaz aqui e as redes sociais, né, que a gente está deixando aqui na descrição para seguir toda a programação do Festival Flaca, né? Tem também através das redes da Pátria Grande Produções. E, Ediane, com certeza a característica maior do evento está sendo essa descentralização, muita diversidade, né? Diversidade de linguagem, não só documentários, como a gente vai ter também o Pedra daqui a pouco, mas também outros gêneros para da temática ambiental. Então, assim, o evento está muito lindo, super rica a curadoria por esses diversos motivos, pelos lugares, pelos gêneros e por essa conexão, né, latino-americana. Queria parabenizar vocês, agradecer a tua participação com esses spoilers aqui do evento. E daqui a pouco a gente conversa com a Margot, então. Tá certo, Marina. Eu agradeço muito mais uma vez esse espaço, que é um espaço de muito apoio mesmo, né, para quem está realmente acreditando e fazendo aquilo que acha que é importante dentro das possibilidades de acesso à cultura, né? Acho que é importante também destacar, dentro das informações que eu acabei não trazendo, é que esse projeto, ele é patrocinado pela Política Nacional Aldir Blanc,
né? Então, isso também é importante, assim, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através do edital Seu Lindinho, tá possibilitando, né? Então, mais uma vez, a importância da gente ter políticas públicas que possibilitem a realização dessas atividades, né? A gente ama cinema, a gente acredita muito na cultura e na arte, mas é muito importante que as políticas públicas e os acessos sejam cada vez maiores para quem está nessas produções, para quem está realmente buscando descentralizar diversas formas de acesso à arte. Então, também destacar isso, né, que todas as atividades, desde as rodas de conversas, as exibições todas, em todos os 4 espaços escolhidos, são gratuitos. O público pode entrar no nosso Instagram, através do Flaca Festival, ali ter acesso geral a esses 6 dias de festival. Então, agradeço muito e espero que a gente se encontre em breve também, com a participação de outros cineastas, para poder estar falando sobre cinema. Maravilha, obrigada, Jenny. Vou chamar o intervalo, então, e daqui a pouquinho conversamos com a Margot Filme. Tá certo, boa noite, obrigada. E para conversar, então, sobre o Pedra Vermelha, que vai estar na programação do Flaca, né, o Festival de Cinema Ambiental, eu queria convidar a Ilka Goldschmidt e o Casemiro Vitorino, da Margot Filme. Olá! Olá, tudo bem, Marina? Boa noite. Boa noite, Marina, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Meu orgulho de Chapecó, meus conterrâneos, coisa boa falar com vocês, o melhor do Oeste Catarinense. Da mesma forma, de ter você, chapecoense, aqui nesse programa muito legal, né? Para abrir para o cinema. Vou falar com você. Ilka, que já está em casa aqui, né? Conversamos há pouco, falando sobre o Pedra Vermelha, né? Que estava na programação do Fã, tive a alegria de assistir. Agora, então, falar com vocês sobre o filme já tendo assistido, maravilha, né? Recontextualizando o público. O filme Pedra Vermelha está dentro da temática do festival, né? Por se tratar de um tema super importante, que é ali a luta, né, do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, dentro da questão de todas as barragens ali do Oeste, né? Na região de Itapiranga, justamente a origem da palavra Pedra Vermelha, né? Que dá sentido para o nome do filme. Então, contem pra gente como está a repercussão do filme, fazer parte, né, desse festival ambiental agora, com essa temática que tem tudo a ver com o filme de vocês. Então, Marina, eu participar do primeiro Flaca para nós é um prazer muito grande, né? Até porque se trata de um festival que está na sua primeira edição, mas tem uma importância muito grande para o cinema catarinense, porque ele já traz outras janelas, né? Além do SIC, ele vai poder estar presente em outros lugares, e isso é bom para o cinema catarinense, porque circula de uma forma independente também, né? Não só num lugar fixo, né? E para nós, da Margot Filmes, estar no Flaca é muito importante, porque
a questão das barragens, né, em todo o Brasil e também no estado de Santa Catarina, elas aconteceram e destruíram muito o meio ambiente, né? Então, nesse momento que estão se passando vai acontecer a COP30 agora, então trazer essas questões ambientais para a discussão é muito importante. E o filme, eu acho que ele pega num ponto que é essa questão de conseguir resistir a empreendimentos grandes, né? Não que o MAB fosse contra o desenvolvimento, mas que talvez essa transição energética já tenha que acontecer há mais tempo, sabe? Uhum. Eu acho que tem também, aproveitando, Marina, tem uma questão muito importante, a gente ficar muito feliz de estar nesse festival, porque é o primeiro, né? E estar em Santa Catarina, um festival catarinense, e contando uma história de resistência catarinense. Eu acho que isso é algo que também é importante a gente ressaltar, né? Que é Santa Catarina, né? Sempre vista como o estado, né? Bolsonarista, um estado onde existem os fascistas, que existem sim, a gente sabe dessa luta constante, mas é importante também isso, né? Que é uma história que fala do início dos movimentos sociais, no oeste catarinense, uma resistência muito importante, né? Então, que inclusive 40 anos depois ainda está lá, ainda conseguiu, né? Conseguiu evitar a construção de um grande empreendimento, enquanto que em muitos outros lugares não se conseguiu. Então, o filme tem toda essa questão de tentar entender, né? Como que se constitui essa resistência. Então, é um orgulho muito grande ter isso em Santa Catarina, uma história de luta e uma história de que aqui também a gente tem, né? Um movimento muito forte. Não, eu assistindo o filme, assim, eu saí de lá, acompanhei um pouco da conversa e o que impressiona mesmo, eu me emocionei diversas vezes assistindo o filme, parabéns pela montagem, pela construção, que emociona mesmo, né, um documentário que emociona, é a força do movimento popular, né, então são anos de gerações resistindo, isso explica tudo, né, por que o movimento ali conseguiu tantas conquistas, que é evitar que as construções, né, se efetivassem. E queria que vocês me contassem, assim, sobre essa questão de como o filme mostra também as opções, né, as alternativas ambientais à catástrofe. E isso também renovou as esperanças assistindo o filme. Então, quando a gente começou o trabalho de pesquisa em 2021, a gente começou também a conhecer essa história, porque é muito fácil você falar, eu já ouvi falar do MAB, mas você não conhece o movimento por dentro. Quando a gente conheceu um pouco mais dessa história, a gente foi conhecer o movimento, foi conhecer essas pessoas, né, em toda uma parte do oeste catarinense, Itapiranga, Mondaí, que fizeram parte dessa resistência. Então a gente sentiu também que eles não estavam lutando por ser contra, mas eles queriam que houvesse uma possibilidade alternativa para que eles pudessem continuar em suas terras produzindo, porque a construção da barragem não representou só a perda de 4 paredes deles, né? Mas sim todo um histórico de amigos, de pessoas, e quando eles viram essa possibilidade de que essa transição energética também poderia ser feita já em Itapiranga, eu acho que essa luta de 40 anos uniu muita gente, porque existem alternativas, é possível fazer a gente precisa de energia, né? Mas existem outras possibilidades de geração de energia também. E hoje, muitos agricultores que fazem parte desse movimento são autossuficientes em energia. Eles têm sua possibilidade, eles conseguem até vender esse produto, né? Porque eles conseguem produzir com os próprios dejetos de suíno, né? Essa energia que vai fazer com que a sua propriedade seja autossuficiente. Então, eu acho que quando eles entram num embate, é porque eles sabem que existe a possibilidade de se ganhar ou se não ganhar não, mas pelo menos chegar e dizer assim, olha, vamos tentar fazer dessa forma. E eles conseguiram 2 projetos de biodigestores lá na região, um que já agora, eu acho que em 2012, né, em Santa Cruz, que era uma comunidade que ia ser totalmente alagada ali, e agora já tem um outro projeto com biodigestores mais sofisticados, né, porque aqueles eram de lona ainda. Então agora sim, já estamos num outro patamar, eles já estão, eu acho que agora já está, a gente estava gravando, ele estava numa fase de ser finalizado, e agora eu acho que ele já está em operação.
que é importante o tempo todo eles ressaltam isso, né? A gente precisa de energia, não somos contra, a gente precisa, mas existem várias possibilidades, várias alternativas, né? Então ficou muito claro que o movimento era contra a forma como aquela proposta de usina vinha, né? Primeiro, né, para começar, algo como vai de cima, né, para baixo, que é destruir o meio ambiente, destruir os lugares, e uma energia que não fica, né, para esse lugar, a gente sabe disso, né? Então, propostas de geração de energia a partir do movimento popular. Então, tem também a questão da própria energia solar, né? Então, todas as propriedades que a gente foi, e a gente mostra isso no filme, né? Das alternativas que eles foram construindo também. Então, principalmente lugar. Desculpa. Sim. Essas opções que vão surgindo com o passar do tempo, com a tecnologia, né, vai trazendo uma força para o movimento de poder apresentar as opções, as alternativas concretamente, né, nessa luta política aí das assembleias, das reuniões. É impressionante a força dos líderes também, que viram personagens no filme de vocês, que vocês entrevistam e vão trazendo a relação com as famílias. Gostei muito também do papel de gênero, né? Esse recorte que tem nas figuras das mulheres que ficam em casa, nas famílias, mantendo a propriedade ali, agrícola, no trabalho. E enquanto os líderes, né, estão na luta, então são vários recortes, assim, muito interessantes. E também a influência da teologia da libertação, né, no envolvimento da comunidade. Se vocês quiserem comentar um pouco essa questão do movimento das pessoas mesmo, que é bem impressionante para quem não conhece, né? É um gostinho para ver o filme. Eu penso que a igreja tem um papel fundamental, né, na época, né? Eu acho que o surgimento dos movimentos sociais começa por essa opção da igreja, né, de lutar pelas classes mais oprimidas, né? E dentro do movimento, isso se faz muito presente. E quando a gente começa a pesquisar por filme, a gente vê que essas lideranças, esse movimento todo, eles estavam na luta, mas existia quem ficava em casa na retaguarda, né? Que eram as mulheres. Né? Não só também, né? Porque também tem esses, a gente tentou mostrar esses dois movimentos, né? Também... As mulheres que ficavam em casa porque tinham que tocar a propriedade, e muitas acabaram assumindo as propriedades, e hoje são elas que tocam a propriedade, né? Como é o caso ali da família do seu Roque Theobald, né? Então, as duas filhas, a esposa, que assumiram toda a propriedade. E também mulheres que a partir da luta contra a barragem, né? Como é o caso da dona Adélia Schmidt, né? Que assumem o papel de liderança no movimento. E, por exemplo, a dona Adélia acaba assumindo como uma grande liderança do próprio MMC, Movimento das Mulheres Camponesas. Então, essa construção... A gente tem também a pastora Lola, que também é essa coisa da igreja, a pastoral da terra, a pastoral da terra, que era a Igreja Católica, né, através da teologia da libertação, e também a ISLB, que é a Igreja de Confissão Luterana, que vem com pastores, né, que trabalham com os assentamentos, com o movimento sem terra e com o movimento dos atingidos por barragem, CRAB, na verdade, antes de ser movimento. E trabalham, então, nessa formação de líderes, né? E aí entra a pastora Lola, uma mulher que foi fundamental para que as mulheres viessem para a luta, né? Que ela dizia que, tem uma fala do filme que ela dizia, né, que normalmente os homens eram chamados como presidente das comissões porque as mulheres sabiam escrever muito bem as atas, e ela diz, então, tragam as mulheres, elas que assumam, elas vão assumir. Então, tudo isso fez parte desse movimento, né? Então, esses vários momentos aí, as mulheres foram fundamentais. Assim como também a questão de entender que esse é um lugar de terra, de sítios arqueológicos, né? Originalmente, dos povos originários que ali estavam. Também tem esse entendimento. Então, que luta é essa? A luta por essa terra, né? Então, que perpassa também essa ideia da colonização. Perfeito. E as pessoas, e a comunidade negra também, a população negra, né, super invisibilizada ali no Oeste também. Vocês deram conta de muitos assuntos num longa que passa rápido e emociona por todos os motivos, pela trilha sonora, pela montagem, pelo cinema, mas pelos personagens. Sou fã mesmo de Margot, confesso, a construção do documentário de vocês é sempre incrível, mas esse filme, Pedra Vermelha, tá incrível, assim. Parabéns pelo trabalho. Quero ver de novo. Vai assistir no Flaca, gente. Flaca, mais uma vez, vamos lá.
Dia 30 à noite, né? E tem um filme de muito arquivo também, né? Acho que isso é legal, né, Marina, também. Que a gente encontrou muito arquivo no MAB, né? No movimento, e pessoas que tinham esses registros. Então, é uma história também que é contada com imagens que foram captadas por eles ou pelas pessoas que estavam ali, né? Então, isso também acho que potencializa aí a narrativa. Com certeza, não, um material precioso, né, essa parceria, assim, não é, como você falou também da outra vez, não é um filme só sobre o MAB, né, apesar de ter uma riqueza do material, mas pelo contrário, é parte disso para tratar de tantos outros temas que tem, né, a questão ambiental como o chão, e une tudo. Gente, infelizmente, nosso tempo aqui não é infinito, porque é muito bom conversar com vocês. Queria super agradecer a participação. E se vocês quiserem dar um recadinho final, comentar o dia, o horário, onde vai ser a sessão. Então, o primeiro FLAC, né, vai acontecer, então, de 28 a 30, né? E mais o Pedra Vermelha vai... O FLAC é de 28 a 2. 28 a 2, e o Pedra Vermelha vai ser no dia 30, né? Lá no Cinema do SIC, Entrada Franca. Então, a gente espera todo mundo para bater um papo depois, no final, sobre essas questões que o filme traz também. Acho que a gente aproveita também para agradecer, né, a curadoria do Flaca, que é uma alegria, a Pátria Grande, a gente é fã do Cineclube, assim, acho que esse movimento que se faz exatamente como o Miru ressaltou no início, né, não vai ser só no SIC, nesses vários espaços, né, isso é incrível, eu sempre falo que isso é revolucionário, então é isso mesmo, então é muito legal a gente estar junto, né, a gente tem, assim, uma alegria imensa, né, então agradecemos. E também a Zacato, vocês, porque um detalhe agora, sempre né? É muito importante a gente poder estar aqui para falar das produções. E parabéns pelo programa, Marina. Obrigada. Queria ressaltar, não vai dar tempo que o Raul aqui está me estragando nosso tempo, só para ressaltar, para seguir também a Margot Filme nas redes, porque daqui a pouco tem cinema na linha, né? Vocês vão estar com o festival também. Conversa em breve sobre mais esse festival, que eu sei que também está incrível. Legal. Vida longa ao programa, ao Desacato, ao Flaca. Obrigadão, gente. Muito, muito bom falar com vocês. Até dia 30. Até dia 30. Tchau. Pessoal, que maravilha. Casa cheia. É muito bom conversar sempre com a Margot, com a Ilka, com o Casemiro. É muito bom ouvir a Ediane também hoje, trazendo os detalhes do festival. E, para finalizar, vamos ter as manchetes do programa, né, do JTC amanhã, para vocês ficarem por dentro. Então, amanhã, dia 23, temos as matérias, né, os temas do nosso programa. Florianópolis entre a vitrine e o porão. Em seguida, Palestina, a chave para um mundo urgente. E a ofensiva racista institucional em Santa Catarina. Todos os temas que vão estar rolando no JTC, né, amanhã, a partir das 8h30. Tem também a PEC do Cabidão, depois da PEC da Bandidagem, né, com a Helenira Vieira, amanhã, às 7h da noite, na Noite Livre também do Portal, a nossa colega. Em seguida, tabagismo em LGBTs, pretos, pobres e encarcerados também, às 7h30. Viu, pessoal? A programação está incrível. Seguir as redes do Portal do Zacato para acompanhar todos os detalhes, os temas. E agradecer quem nos acompanhou até aqui. Se quiser compartilhar o programa, seguir a gente também lá no Instagram. E nos encontramos na quarta-feira que vem, às 7h da noite. Tchau. Produção Portal de Zacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.